E nesse vídeo vamos resolver as 5 questões de matemática do concurso da UFPB, aplicada em 2023 pela banca IBFC para os cargos de nível médio e desse cargo assistente em administração. Então, se você fez esse concurso, ou vai fazer concurso que vai ser essa banca IBFC, deixa o like para valorizar o trabalho do professor, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões, beleza? Então, essas questões são bem interessantes, bem bacanas, vamos começar a resolver todas elas. Então, a gente tem aqui a questão 11 que diz o seguinte, vamos lá. Aqui, ó. Sabendo que os valores lógicos de duas proposições simples são falsas, então é correto afirmar que o valor lógico... Bom, como ele está dizendo aqui que os valores lógicos de duas proposições simples são falsas, então a gente pode dizer o seguinte aqui, ó, a gente tem P e tem Q. E como os valores lógicos das duas são falsos, o que é o valor lógico? Né? A gente determinar se essa premissa é verdadeira ou se é falsa. Se ela é falsa, o valor lógico dessa premissa é falso. Então, ele está dizendo que as duas premissas são falsas. Então, a gente bota aqui falso e bota aqui falso. Aí, vamos para as alternativas. Da disjunção entre elas é verdadeira. O que é a disjunção? A disjunção é o ou. Então, se a gente fizer a disjunção de P ou Q, o que vai acontecer aqui? A disjunção de duas premissas são as duas falsas, isso daqui vai ser falso. Ele está dizendo que é verdadeiro, então está errado. Letra B. Da conjunção entre elas é verdadeiro. O que é a conjunção? A conjunção é nosso I, P e Q. Se a gente tem as duas falsas, ou seja, falso e falso, ou seja, a conjunção entre elas é falsa. Então, a gente elimina aqui essa letra C. Ou a letra B, né? Letra C agora. Do condicional entre elas é verdadeiro. Então, vamos lá para o condicional, que é o condicional. É se P, então Q. Então, tá assim, ó. Então, Q. Beleza? Se P, então Q. Ela só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, isso aqui é falso, tá? Deixa eu botar aqui falso. No caso de se, então. Então, se a gente tem a primeira falsa, a segunda falsa, e nesse caso aqui será falso. E ele está dizendo aqui, do condicional entre elas é verdadeiro. Que não é, ou assim, é verdadeiro, né? É verdadeiro sim. Ele é verdadeiro. Só se é falso, a primeira for verdadeira, a segunda falsa. Eu me confundindo. Letra C é o nosso gabarito, né? Verdadeiro. Letra D. Do bicondicional entre elas é falso. O que é bicondicional? Do bicondicional é se e somente se. Então, eu vou botar em conectivos aqui mesmo, ou seja, se somente se é flechinha dupla. O se, então, é uma flechinha assim só de ida. Então, P, se somente se que, ela só será falsa se as duas forem diferentes. Como as duas são iguais, nesse caso aqui é verdadeiro, tá? Então, ele está dizendo que a bicondicional é falso, não, é verdadeiro. Então, eliminamos a letra D. Da disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva é o ou, né? Então, a disjunção exclusiva é o P, um Vzinho, tracinho embaixo, Q. Então, ele está dizendo que a disjunção exclusiva entre elas é verdadeira. Só que, veja, a disjunção exclusiva, ela só será verdadeira se as duas forem o quê? Diferentes. Então, se as duas são iguais, nesse caso aqui é falso, tá? Então, é falso. Então, de fato, marcamos a letra C do nosso gabarito. Beleza? Vamos lá para a questão 12. Sabendo que todo médico é formado, que todo formado é brasileiro, podemos afirmar aqui. Então, para facilitar aqui, temos que fazer uns diagramazinhos. Como, por exemplo, todo médico. Então, se todo médico é formado, a gente pode desenhar uma bolinha para formado e dentro de formado a gente faz uma bolinha para médico. Ou seja, todo médico é formado. E que todo formado é brasileiro. Então, a gente faz outra bolinha aqui e diz que essa bolinha grande é brasileiro. Vamos para as alternativas. Todo brasileiro é formado? Veja, se a gente colocar aqui uma bolinha fora aqui, essa bolinha aqui, uma pessoa aqui, ela não será formada. Então, existem brasileiros que não são formados. Então, eliminamos a letra A. Todo brasileiro é médico? Veja, novamente essa bolinha aqui não é médico. Então, eliminamos a letra B. Pode haver médico que não é brasileiro? Ó, veja, todo médico é formado e todo formado é brasileiro. Então, não pode, ele está dizendo aqui que pode haver. Não pode haver. Então, eliminamos letra C. Pode haver brasileiro que é médico? Pode haver brasileiro
que é médico. Vamos analisar. Pode haver brasileiro que é médico? Pode. Então, aqui, ó, brasileiro que é médico. Aqui. Esse todo médico é brasileiro, então pode haver sim brasileiro que é médico. Vamos marcar aqui letra D. Vamos dar uma olhada na letra E. Não pode haver brasileiro que não é formado? Não pode haver brasileiro que não é formado. Veja, pode sim, ó, essa bolinha aqui, ó. Está dizendo que não pode. Pode sim haver brasileiro que não é formado. Então, vamos eliminar também letra E. Letra D, nosso gabarito. Vamos para 13. Uma empresa irá contemplar 3 funcionários que mais venderem seus produtos no mês de outubro. Se o prêmio para cada um dos 3 ganhadores for o mesmo, então os 3, olha, ele está dizendo o seguinte, ó, se o prêmio para cada um dos 3 ganhadores for o mesmo, e se 8 funcionários irão participar, então o total de resultados possíveis para os 3 contemplados é igual a. Então, é basicamente o total de possibilidades, né? Veja aqui, a gente tem quantos funcionários para a gente escolher 3, né? A gente tem um total aqui de 8 para a gente escolher 3. Então, isso é uma combinação. Então, você vai fazer aqui, combinatória de 8 escolhe 3, é 8 fatorial, dividido por 8 menos 3 fatorial, né? Vezes 3 fatorial. Aí, nesse caso aqui, ó, 8 a gente pode escrever como sendo 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Por que eu vou parar no 5? Né? O que é um fatorial? É você fazer uma contagem regressiva a partir desse número aqui. Nesse caso é 8, tá? De forma bem grosseira, tá? E no caso, multiplicar tudo. E fazer 8 menos 3 aqui dá 5 fatorial. Por isso que eu parei no 5, porque a gente pode eliminar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Veja que a gente fez aí, ó, o número menos 1, depois o próximo menos 1 e etc. Né? Então, a gente pode eliminar aqui o 5 com 5 fatorial. 3 vezes 2 é 6. Então, nesse caso aqui, ó, 8 vezes 7 dá 56. No final das contas, encontramos letra A. Vamos lá para a questão 14. Paulo gastou 40% de 60%. O que é 40% de 60%? 40% é 40%. Vamos escrever 40% como sendo 40 por 100 de, aí você coloca vezes, né, 60%. Ó, 60 por 100. Do valor que recebeu de indenização trabalhista e ainda lhe restou 1.140. Nessa circunstância, o valor de Paulo que Paulo recebeu de indenização foi um valor entre. Aí veja, como ele gastou, né, 40% de 60% da indenização e a gente não sabe quanto vale essa indenização, a gente diz que é X. Então veja, se a gente pegar a indenização menos o que ele gastou, né, que é 40% de 60% da indenização, que é X, vai restar quanto? 1.140. O que é que eu fiz? Calma, presta atenção. Peguei a indenização, que a gente não sabe quanto é, menos o que ele gastou. O que é que ele gastou? 40% de 60% da indenização, que é X. Isso é igual a 1.140, né? Que é exatamente o que restou. Então, veja que esse X ele é parcela comum nesses dois termos. Então, a gente pode colocar ele aqui em evidência. Abrir um parênteses, quando a gente divide X por X, encontramos 1. Menos, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, eliminar esses 2 zeros aqui com 2 zeros embaixo. E quando a gente dividir todo esse valor aqui, ó, por X, vai sobrar isso daqui. Então, vai ficar 1 menos 4 vezes 6, que dá 24, sobre 100, vai ser igual a 1.140. Fechou? Então, nesse caso aqui, a gente tem que fazer 1 menos 24. Então, x vezes, ó, 100 vezes 1 menos 24, aí dá 76, sobre 100, né, igual a 1.140. O que a gente faz aqui? Como o x está multiplicando 76 dividindo 100, então a gente pega esse 100, multiplica 1.140. Quando a gente multiplica o número por 100, a gente acrescenta 2 zeros e divide por 76. Quando a gente dividir isso aqui por 76, vamos encontrar 1.500. Então, esse é o valor da indenização, que está entre 1.450 e 1.550, letra E, o nosso gabarito. Beleza? Vamos para a última questão, vamos lá. Para a realização de um serviço de alvenaria,
6 pedreiros trabalham 8 horas por dia durante 5 dias. Então a gente já vê que é uma questão de regra de 3 composta. Se esse mesmo serviço fosse realizado por 4 pedreiros trabalhando 12 horas por dia no mesmo ritmo, então o total de dias necessários para completar a obra seria igual a. Então vamos só anotar as informações. 6 pedreiros trabalham 8 horas por dia. Durante quanto tempo? 5 dias. Vamos anotar as informações, as outras informações embaixo. Então, se esse mesmo serviço fosse realizado por 4 pedreiros, né, trabalhando 12 horas por dia, ou seja, 12 horas por dia, aí ele está perguntando o total de dias que a gente bota X. Aí aqui, antes de você fazer a regra de 3, você tem que saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então aqui você coloca um tracinho aqui, um tracinho aqui, um tracinho aqui, para formar cada razão. Então você vai pegar essa razão aqui, colocar 5 sobre x e vai olhar o seguinte. 6 pedreiros diminuiu para 4, se eu estou diminuindo a quantidade de pedreiros, vai ser necessário mais dias ou menos dias? Mais dias. Então, quando um está diminuindo, o outro precisa aumentar. Então, eu vou inverter essa razão aqui. Ó. Se era 6 sobre 4, eu boto 4 sobre 6. E multiplico pela outra razão. E, novamente, tenho que verificar se isso daqui é diretamente ou inversamente. Veja, eu estou aumentando a quantidade de horas trabalhadas por dia. Então, tenho que aumentar ou diminuir a quantidade de dias? Tenho que diminuir, né? Eu aumento a quantidade de horas, então eu provavelmente vou diminuir a quantidade de dias. Então veja que eu estou aumentando em um, estou diminuindo em outro, ou seja, são inversamente proporcional. Então, ao invés de colocar 8 sobre 12, eu coloco 12 sobre 8. Então aqui a gente pode dividir 12 por 6, que dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Então a gente divide. Eu vou até botar essa eliminação de outra cor, né? A gente faz 4 vezes 2, que dá 8. Então, no final das contas, sobrou 1, né? Ou seja, disso daqui sobrou 5 sobre x igual a 1 sobre 1. X vezes 1 dá x, 5 vezes 1 dá 5. Ou seja, 5 dias. Nosso gabarito é a letra E. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.